Pessoal, bom dia. A Ana Luísa está falando aí que não está me escutando. Você não me escuta, Ana? Abre o microfone. Pessoal, vocês estão me escutando? Você me escuta, né, Sal? Tá dando pra escutar certinho, Eric. Então, problema ali da Ana deve ser o áudio dela. Gente, nós paramos aqui nesse ponto do texto. Vocês estão vendo aí o texto, né? O Cortella, a gente viu aí no comecinho desse segundo tópico, ele, primeiro, colocou a questão, né, de como nós poderíamos sobreviver se não possuímos nenhuma vantagem adaptativa aos, né, diversos ambientes que o planeta possui. E depois, vocês devem se lembrar, ele coloca essa vantagem adaptativa como, na verdade, uma desvantagem, na medida em que o animal que está adaptado ao ambiente, ele corre o risco de extinção, então logo aconteça alguma mudança. E acontece toda hora, né? Quando que, no nosso caso, o contrário, justamente porque não temos nenhuma adequação, nenhuma adaptação especializada a nenhum ambiente, é que nós, de repente, podemos nos adaptar à enorme diversidade de ambientes, não só do planeta, mas também fora dele, tal como o pessoal que está lá na estação, né, em órbita. E eu não estou lembrado se eu falei aqui do Prometeu, do Epimeteu e do irmão Prometeu, como que isso, né, remete a esse mito em que o Epimeteu distribuía essas vantagens, essas capacidades, habilidades aos animais, e na hora de entregar aos homens não havia mais nada. E aí o Prometeu foi para o Olimpo, roubou a tocha do Olimpo, que o fogo, né, simboliza a razão, e entregou aos homens. Esse mito, ele de algum modo encontra um paralelo com o da serpente que entrega o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no Gênesis, para Eva. E quando Eva e Adão mordem aquele fruto, eles deixam de ser animais, eles se percebem nus, né? E de repente a natureza já não está mais disponível a eles para o usufruto imediato deles, porque eles já não são adaptados ou adequados a ela, né? Quer dizer, nesse momento há um salto da animalidade para a humanidade. E, aliás, é exatamente disso que se trata aqui. Agora, o nosso assunto é justamente como surgiu o humano em meio à natureza. É isso que ele está dizendo aqui nesse último parágrafo que a gente viu. Por não sermos especializados, ele está dizendo aí, nos tornamos um animal que teve que se fazer, construir a si mesmo e ao próprio ambiente a partir de uma base natural, né? Então, ele vai nos guiar aqui num passeio pelas nossas origens, né? Ele vai fazer um sobrevoo pelo processo de evolução daquele primata que deu origem em determinado momento. Se encontrou numa bifurcação. De um lado se desenvolveram os símios e de outro os hominídeos. É disso que se trata aqui. E, bom, nesse lado do humano, dos hominídeos, nós vamos observar que em determinado momento do processo, né, ele deixa de ser simplesmente um efeito, um resultado do meio ambiente e passa a intervir no meio ambiente. Essa intervenção, aos poucos, ela se torna predominante, quer dizer, tudo aquilo que incide sobre ele deixa de ser mera natureza e passa, ao contrário, a ser a própria atividade dele.
E a atividade dele não só vai incidir sobre ele, como vai incidir também sobre o meio ambiente. Então, tá, ele vai olhar aqui. Vai recolher alguns dados da paleoantropologia, paleo-antigo, né? Antropologia, estudo do homem, como ele traduziu aí a ciência que estuda a evolução do humano. Essa evolução, ela ocorre enquanto, né, há um determinismo mecânico natural sobre ele. A partir do momento em que o humano passa a intervir sobre o ambiente, deixa de haver esse determinismo mecânico e passa não mais a ser um mero efeito do meio ambiente. Ele passa a ser efeito de si mesmo, autoprodutor, criador. Essa é a maldição do trabalho, tal como está lá no Gênesis. O trabalho é a atividade por meio da qual o homem se torna criador, como Deus. Então, vamos lá. Ele fala aqui nesse parágrafo desse ancestral comum entre símios, macacos e homens. Esse primata foi encontrado e pôde-se identificar aí essa antiguidade, né? 22 milhões de anos atrás. Vejam, né? O Darwin é acusado de ter dito que o homem veio do macaco. Não, Darwin nunca disse isso. O que ele dizia, e que foi confirmado, algo que talvez fosse ainda mais incômodo, né, aos que acusam ele disso, porque ele veio de um animal ainda mais primitivo, e que deu origem, por um lado, aos macacos e, por outro, a nós. Agora ele pergunta sobre o primeiro ancestral direto dos hominídeos, ou seja, posterior ao primata. Se eu estou entendendo bem o que ele está dizendo aqui, é disso que se trata. E parece que esse ancestral direto seria o que antigamente se chamava, não sei se ainda se usa essa expressão, o elo perdido. Esse elo perdido, o que é que ele liga? Né? Se ele é um elo, né? Ele liga exatamente aquele estágio natural e um estágio não natural, humano. Aquele em que nós temos um animal determinado pelo DNA dele, pelo ambiente dele, e aquele que já não é determinado, nem pelo DNA, mas pelo ambiente, só que com uma diferença, ele determina o ambiente também. Eu falei na aula passada de um trânsito entre a espécie e o ambiente, no caso dos homens, né? E vou voltar a falar disso mais à frente, convém lembrar disso. Eu gosto desse termo, trânsito significa que a causalidade está no mesmo lugar do efeito. Né? O efeito também é causa, a causa também é efeito, porque se codeterminam, né? Um ao outro. Isso não acontece entre os animais. Né? Os animais são resultado do ambiente. O ambiente determina o que o animal vai ser. Né? Claro, nós observamos que os animais se tornam o ambiente. Não só de si mesmos, mas também de outras espécies. Não só os animais, claro, todos os seres vivos que estão ali no ambiente conformam o que vai ser esse ambiente para outras espécies. Né? E é assim que ocorre, por exemplo, o mutualismo entre espécies. Né? Aquela coisa, beija-flor vai lá, beijar a florzinha, e no que ele está fazendo isso, ele está polinizando, e a gente pensa que a flor foi feita para o beija-flor foi feito para a flor, mas não foi. Né? Isso aí é o resultado de muita tentativa e erro. A natureza é perfeita à custa de muita extinção. Né?
de todas aquelas espécies que surgiram, mas não foram fortes o suficiente para se adaptar ao ambiente. Elas perecem. Aquelas que permanecem são aquelas que desenvolveram formas de sobreviver e transmitiram isso para os descendentes depois. Como que isso aconteceu? Por acaso? Claro, em meio a milhares de tentativas que deram errado. É assim que a natureza ela vai se encaixando e vai se tornando, né, harmônica, um sistema, um ecossistema. Um ecossistema é resultado de muitos anos, né, de tentativas e erros, e muitos erros. A natureza realmente só pode se tornar perfeita sob intervenção do Espírito. Qual Espírito? Espírito Santo? Não, Espírito humano. É estranho falar isso, na medida em que o que a gente vê por aí é o contrário, né? Que o Espírito, ou melhor, o humano, ou melhor, certos humanos por aí, né, promovem, na verdade, a devastação, a destruição da natureza. Mas quem é esse ser humano que destrói a natureza? É você aí? Sou eu? Não. Eu não sou dono de indústria, eu não sou dono de mineração nenhuma. Aquele papo lá de economizar água na hora que você está escovando os dentes, daqui a pouco o sujeito está escovando a seco. Né? Você não está acabando com a água doce. Né? Dá aquela descarga e tal para, né, descer lá o Bolsonaro. E alguém vira e fala, você tem que economizar água. Olha, vai falar isso ali para Vale do Rio Doce, né? Vai lá ver o que é desperdiçar água, aí você descobre o que é que destrói a natureza e acaba com a água doce, mas vamos deixar isso para frente. Depois a gente volta a isso. Ele diz aí que por volta de 5 milhões de anos, convenhamos, isso é recente, se iniciou uma separação nítida entre símios e hominídeos, quando o Australopiteco, né, esse aí de 4,4 milhões de anos, ele passou a caminhar sobre duas patas, sobre as pernas, se tornou bípede. Quer dizer, ele não era bípede. Por que ele se tornou bípede? É o que nós vamos tentar compreender daqui a pouco. Bom, e houve aí, além do Australopithecus, e percebam, isso aqui não é uma escadinha evolutiva, essas espécies que ele vai citar aí, não são necessariamente um desenvolvimento, uma evolução das espécies anteriores. Por vezes, o que acontece aqui são outras formas de relação entre elas e etc. O Homo habilis é o que passa a produzir ferramenta, não é? Daí ele ser hábil. Agora eu não estou certo, mas enfim. Homo erectus, que além de bípede, ele teria sido o primeiro a sair da África. 1,6 milhão de anos. O Neandertal, aquele do Vale de Neander, que conviveu com o Homo sapiens. Nós. Né? 35 mil anos de Homo sapiens. O Neandertal desapareceu. Por quê? Eu acho que tem aí algumas hipóteses. Eu não estou muito por dentro disso. Mas, por outro lado, não é esse exatamente o nosso interesse aqui. Né? O fato é o seguinte, certamente houve aí uma evolução. Né? Como que ela se deu entre essas espécies, ou melhor, em que medida elas participam dessa evolução, como elas participam, etc. Isso aí não vem tanto ao caso. Certamente, entre Australopiteco e Homo sapiens, é fácil de observar que há uma série de transformações. E o Homo sapiens, enfim, é aquele que se faz valer diante de todos os outros.
ele sobrevive. Como que ele sobreviveu, nós vamos ver. Então, esse processo de milhões de anos foi acompanhado de mudanças significativas no corpo. E estas mudanças superaram a desvantagem da não especialização. Então, ele aqui faz um breve roteiro dessas mudanças, levando em conta a enunciação básica da lei de seleção natural de Darwin, que a princípio é determinante e depois deixa de ser. Darwin explica a natureza, a biologia, melhor dizendo, o ser orgânico. O ser humano, não. Darwin não explica. A biologia não explica. A biologia não explica a bolsa de valores, a poesia, os mísseis, etc. Né? A biologia explica como que se chegou do Australopiteco ao Homo sapiens e ainda assim explica em parte. Não totalmente, como nós vamos ver. Então, ele fala que o lugar de origem dos nossos mais longínquos ancestrais surgiram na África, em regiões de savanas, né? Terra plana, extensa, com algumas árvores baixas, arbustos, grama, etc. E esses nossos antepassados eram arborícolas, eles viviam nas copas das árvores. Bom, o fato é que eles desceram das árvores. Ele diz aí que pode ter sido por uma redução da oferta de alimento. Né? O fato é que esses primatas tiveram de descer. Eles não desceriam a troco de curiosidade, por exemplo. E aí, uma vez que eles estão no chão, primeira coisa, eles têm de se haver com a locomoção, porque você usar as pernas e os braços numa árvore para se movimentar, tudo bem. Agora, no chão, começa a ficar um pouco complicado, ainda mais porque os braços e as pernas não têm exatamente a mesma extensão. Né? Vocês podem observar isso não só nos hominídeos, mas nos símios também. Então, por que não pensar que nesses primatas aí não era a mesma coisa? Provavelmente sim. Outra coisa, a fonte de alimentos era diferente. Então, passa-se a comer também raízes, o que exige dentes mais fortes. Eu sublinhei isso aí, porque isso aí não é uma curiosidade. A dentição, a mudança da dentição tem tudo a ver com a nossa evolução. Como? Vamos ver já já. Então, ao longo de centenas de milhares de anos, foram selecionados os que melhores se locomoviam, aliás, e tinham melhores dentes. Né? Facilitadora, aí ele já deu a pista. Facilitadora mais adiante da ingestão de carne crua. Essa brincadeira de comer carne forneceu a esse primata aí, esse hominídeo aí, uma fonte de proteína que até então ele não tinha. Né? Então, ele fala aí que a locomoção sobre dois pés, né, o fato de se tornar bípede, teria também a ver com uma questão de segurança. Né? Ele era uma presa, um potencial, os gatinhos. Tal como tem lá naquele filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, não sei se vocês assistiram. Recomendo. Pelo menos, eu vou colocar aí para vocês a primeira parte do filme, chama Aurora do Homem, que fala exatamente disso aí. Né? Os bichos lá tentando dormir, né? Os macaquinhos, não eram macacos, eram hominídeos peludos, mas não eram macacos. Enfim, eles lá numa caverna, uns dormiam, os outros dormiam com o olho aberto, escutando a onça miando lá fora e tal, então tinha que ficar de guarda para proteger, né, o bando. Bom, aqueles que ficaram em pé
né? Tiveram algumas vantagens, por exemplo, parecer maiores, né? Mais intimidadores, e também permitiu que você pudesse enxergar mais longe. E no que permitiu enxergar mais longe, você já está intervindo sobre o sentido da visão. E no que você está intervindo nos sentidos, né, já estava intervindo sobre o paladar, né? Agora também sobre os olhos, sobre a visão. No que você intervém sobre os sentidos, você está intervindo no cérebro e também na consciência, ou seja, na subjetividade. Vamos lá. Maior velocidade de locomoção em pé, né? E isso é bastante significativo. Liberar as mãos para que você pudesse usá-las para outras coisas. Agora você pode, por exemplo, atirar uma pedra no bicho enquanto você está correndo dele. Uma questão vital, sem dúvida, né? E atirar uma pedra num bicho, nós vamos falar disso já já, agora mesmo. Também tem tudo a ver com esse nosso desenvolvimento. Então, ele fala aí que esse negócio do sujeito ficar em pé e passar a observar mais longe, de algum modo intervém sobre a face desse bicho aí, que fomos nós. E os olhos vão se aproximando de modo a ampliar o espectro visual. Como que isso aí não é um fator bastante relevante, né, sobre a consciência, sobre a subjetividade, sobre o cérebro, sobre o corpo inteiro. Sem dúvida que é. E, vejam, isso tem a ver com o envolvimento de uma visão de profundidade, isso que nós chamamos aí de tridimensional. É importantíssimo na hora de jogar uma pedra no bicho. O que veio primeiro? Jogar a pedra no bicho ou a visão tridimensional? Difícil dizer. Parece que uma coisa incide sobre a outra, de modo que uma é causa da outra. Qual que é a causa primeira? Não sei se tem como a gente saber isso, né? Vamos lá. Dimensionalidade favorece percepção de distância, de profundidade, para fugir ou atacar. Excelente. Então, as mãos, né, nos permitiu, né, que ele está falando aí, eu tinha comentado agora mesmo, arremessar coisas não é uma coisa banal. Como nós, né, podemos assim, achar, claro, na verdade para nós é o auge da trivialidade, né? Você joga uma pedra, o que tem demais numa brincadeira dessa? Bom, nesse caso aqui tem tudo, porque, vejam, sujeito, quando ele começa a caçar e a atirar pedra e depois, sei lá, joga uma vara, uma lança, não sei mais o que, seja lá o que for, que ele atirar num bicho, ele está fazendo um cálculo complexo. Ele está fazendo um cálculo da distância do bicho, se o bicho não estiver parado, da velocidade do bicho, do momento em que o bicho vai estar em determinado local, do peso daquilo que ele vai atirar no bicho, o que exige determinado esforço, movimento, velocidade, etc. Percebem? Há muitas coisas para se calcular nessa brincadeira de modo a acertar esse bicho. Óbvio, ninguém faz esse cálculo assim, né, com uma calculadora na cabeça, isso aí,
você vai aprendendo na prática, né? Mas percebam, é um bocado complexo. E esse nosso ancestral aí, que até então era pura animalidade, agora faz uma operação, né, mental, que não é só mental, porque incide sobre o corpo, é óbvio, né? À medida em que há uma prática para se caçar e se acertar, há também um desenvolvimento, né, do corpo, né, dos braços, das pernas, etc. e tudo, né? Quer dizer, aqui nós já estamos falando de coisas que a natureza mesma não faz. Alguém vai falar, não, mas o gato, quando ele pula não sei aonde, ele faz. Mas um gato está calculando assim uma distância, né, entre ele e, sei lá, um telhado, uma mesa ou qualquer outra coisa. Ele não está calculando um arremesso, né, de uma pedra num bicho em movimento, eventualmente correndo, quando eventualmente o sujeito também está correndo, né, atrás da presa e tal, percebem? Então aqui nós estamos falando de algo realmente muito mais complicado do que, né, saltar. Não é só um salto. Então, ele fala da utilização do polegar. Esse negócio de usar, né, o polegar de modo a, né, segurar as coisas, eu não sei como que é isso entre os macacos, mas entre outros animais é fácil de perceber que não acontece, né? Quer dizer, não sei, lêmures, aquele bichinho castor, não sei se esses bichos fazem esse negócio, né, de segurar, por exemplo, um bisturi. Acho que não, né? Eles seguram outras coisas? Acho que sim, mas enfim. Aqui nós estamos falando de um negócio que vai um pouco além, né, de agarrar um galho de árvore. Ou como o koala faz, né, fica lá pegando as folhinhas e metendo para dentro. Ele fala aí, o uso do polegar, ele se desenvolve a um ponto de precisão enorme. Tanto é que ele fala do bisturi, né? Desde uma clava até um bisturi. Quer dizer, da clava até o bisturi tem uma estrada, né? Vamos lá. Daí ele fala da expansão do crânio. Essa expansão, ela tem tudo a ver com todas essas coisas que a gente viu aí. E essas coisas que a gente viu aí também vão se desenvolvendo na medida em que o crânio vai ampliando o lugar no cérebro. Mas aqui acontece uma coisa que não é, digamos assim, mera causa e efeito. Nós vamos ver. A função da massa encefálica, ou seja, o cérebro, é proporcionalmente maior entre os mamíferos. Vejam. O crânio, ele, à custa de muita seleção ao longo do tempo, né, formou aquele espaço em que o cérebro vai ocupar e vai proteger esse cérebro. Isso aí já não é seleção natural. Aconteceu em determinado momento em que os bebês, eu não sei bem se isso acontece por algum motivo em especial ou se isso foi acidental, como as mudanças costumam ser na seleção natural, mas os bebês passaram a nascer com o crânio ainda por ser fechado, consolidado, aquilo que se chama por aí de, como é que é? Cocuruto mole, que o crânio ainda não está
protegendo totalmente, ele não está fechando, ele não está fechado totalmente. Ele é mole, ele não está protegendo o cérebro, inclusive, como uma forma dessa cabeça sair da mãe, sem que isso significasse a morte da mãe. Esses bebês exigiram um cuidado maior, justamente por conta disso. Esse cuidado, somado ao fato de que ainda havia, depois do nascimento, um desenvolvimento do volume cerebral, né, permitiu com que esses indivíduos aí se tornassem muito mais capacitados, hábeis, etc., mais fortes, do que aqueles que até então nasciam com o crânio formado. Vejam, não é seleção natural, é uma seleção artificial. Esses indivíduos, na medida em que eles estão sendo cuidados pelos pais, como até então não acontecia, né? Vamos supor que não tivesse acontecido. Não haveria. Não haveria esse, digamos assim, esse fator do nosso desenvolvimento que foi, assim, provavelmente um salto de qualidade, né, bastante significativo. Não foi natural, foi deliberado. Esses indivíduos foram selecionados pelos que já estavam aí. Né? Bom, ele vai falar do córtex que o cérebro humano possui, isso aí, tá, tudo bem. Né? E ele diz aí também que esse desenvolvimento do crânio e do cérebro pode ter a ver com a locomoção bípede, porque surgiu ali uma demanda por maior circulação sanguínea, bombeamento, etc. O que também significa, né, um desenvolvimento de todo o sistema circulatório, dos músculos, do coração e por aí vai. Né? Então, essa brincadeira aí fez com que a distribuição do sangue, a circulação do sangue, se tornasse ainda mais significativa, eficiente. E houve aí um desenvolvimento. Ele diz aumento de vascularidade e capilaridade. Por que eu não li isso antes? Né? Para facilitar o esforço da distribuição do sangue. Né? Então, olha, esses são só alguns dos elementos que estão aí codeterminando esse desenvolvimento todo. Né? Ele poderia ter citado alguns outros, mas, bom, esses aí já são um bocado significativos e também nos permitem ver que a causalidade aqui é de mão dupla, aquele negócio do trânsito. Né? Ocorre aqui também. Aqui não é simplesmente uma causa que deságua num efeito. Aqui são várias causas incidindo sobre elas mesmas, uma sobre a outra, numa rede. Isso aqui é uma rede causal, ou se quiser assim, né? Uma rede de codeterminações, né? Umas sobre as outras. Complexidade. Né? Locomoção bípede, expansão cerebral, aptidão para a linguagem aqui não apenas pela capacidade, né, pelo desenvolvimento da emissão, né, de sons, mas da significação daquilo que se, né, pronuncia. Isso aí que nós, no final das contas, é disso mesmo que se trata. Né? Quando é que surgiu a linguagem? Tá aí.
à medida em que essa linguagem vai se tornando simbólica, ela já não é, ela é um indício de que ali já não há um animal mais. A gente vai falar desse negócio de linguagem aí, lá para frente. Os animais dominam certos tipos de linguagem. É engraçado, né? Porque tem cientistas aí, essas revistas científicas loroteiras estão aí à venda nas bancas deles, falando, né, que cientistas levantam a hipótese de que o animal possui consciência. Gente, como assim? Ainda está nisso? É óbvio que o animal possui consciência. Todo animal possui consciência na medida em que possui sentido. Porque o sentido está lá captando informação, né, do meio ambiente, daquilo que cerca o indivíduo ali, e está levando essa informação para algum lugar. Né? Essa informação aí vai ser, de algum modo, processada, compreendida. Onde? Uma forma de consciência, óbvio. Né? Uma formiga, certamente, vai possuir algo bastante rudimentar. Mas ela também não precisa de muito mais que isso. Aliás, acho que ela não precisa nem um pouco mais. Né? Porque se precisasse, ela estaria ali diante, né, da exigência de evoluir. Bom, eu não conheço muito das subespécies de formigas, só algumas, né? Mas não parece haver grandes distinções entre elas. Tem uma aí que não faz formigueiro. Aquelas que a gente encontra aí no meio do mato, correndo no chão, se você encontrar, sai correndo, porque esse bicho come você. Beleza. Então os bichos têm consciência e mais, os bichos compreendem, vamos lá, certas formas de linguagem. Certamente nós também. Agora, a questão da linguagem simbólica, que os animais não dominam, mas nós dominamos, envolve aí uma revolução na consciência. Nós vamos falar disso lá na frente. Vamos deixar aí cozinhando por enquanto, depois a gente fala. Vamos lá. Ele fala aí, olha, da maturação lenta da infância, né, que exige cuidado e convívio com os adultos. Do que nós estamos falando aqui? De aprendizado, né, com os adultos, com os mais velhos. Né? Nós temos assim como que uma espécie de laboratório, né, no qual nós ficamos ali por um tempo antes de nos lançarmos na aventura da autonomia individual. Né? As crianças, por exemplo, não respondem pelo que fazem. Né? Elas não podem ficar por aí zanzando. Chega lá no supermercado e eu quero isso, eu quero tudo, eu quero agora. Aí sai derrubando as compras, aí a mãe fica lá, que bonitinho, eu não vou intervir, né? Porque primeiro é meu filho, olha como é lindo ele destruindo o supermercado. E depois, porque, né? Senão eu estaria praticando uma violência. Violência, minha senhora, é você não intervir. Né? Violência é deixar a natureza operar por si mesma. No que isso aí vai dar? Bom, entre outras coisas, um risco de vida para a criança. Né? Sem falar com todo o prejuízo. Mas para os outros, né? Que até então não tinham nada a ver com isso, agora tem. Por quê? Por causa da criança? Não, por causa da imbecil que está lá achando que, né, educar a criança é praticar uma violência contra a criança. Não, violência é não educar. Violência é deixar o Deus dará. Natureza não educa. Né? Natureza, o bicho já está pronto quando ele nasce. Está lá programado no DNA dele. Nós não temos programação de DNA. Não somos simplesmente determinados a ser uma coisa, tal como um bicho é. Né? Nesse sentido, nós somos livres. E ser livre exige responsabilidade, atenção, cuidado, uma série de outras coisas que lá para frente, né, voltamos a falar. Então, como
como superamos os perigos da não especialização e transformamos isso, né, numa vantagem, criando nós mesmos o ambiente que nos determina. E, principalmente, vejam, com o afastamento das amarras da adaptação a um autor aí do século XX, o Lukács, ele era húngaro, Lukács, que fala algo parecido, ele fala em afastamento dos limites da natureza. Por exemplo, nós vimos lá em cima o Cortella falar que a média de vida atualmente, ou seja, na época que ele escreveu o livro, era de 60 anos. Né? Uma média, alguns vivem mais, outros menos, mas a média era de 60 anos. Hoje é mais de 60 anos. Quantos anos? Ah, sei lá. Não vem ao caso. Eu nem sei se eu vou chegar lá. Isso não vem ao caso, então, bom, eu só sei que é mais. E eu sei também que era menos antes. Né? Vocês devem se lembrar dos trabalhos de campo dos antropólogos junto às tribos do Pacífico, do Brasil e da África, quando eles foram lá verificar o mito entre eles. E perceberam também uma outra coisa. Esses indivíduos tinham, ou ainda têm, uma média de vida de aproximadamente 30 anos. Ou seja, esse é o limite natural do humano, ou aquele que mais se aproxima do limite natural. 30 anos, de modo que os indivíduos chegam na puberdade lá com 14, 15 anos, eles já viram pai e mãe. Por quê? Porque eles já são velhos. Claro, né? Óbvio. Né? Uma cultura em que os indivíduos vivem 30 anos, você chegou aos 15 anos, você está como Dante perdido lá na selva, a meio caminho da vida. É isso que ele fala no comecinho da Divina Comédia, Dante Alighieri. Né? A meio caminho da vida, bom, Dante tinha mais de 30 anos, mas nesses casos aí, né, era 15 anos. Nós observamos também uma outra coisa. Nesses povos não há adolescência. O indivíduo salta da infância para a vida adulta. Ele não estica esse período de formação como nós passamos a fazer e temos esticado cada vez mais. Ou seja, nós convivemos mais tempo, né, com a família, com os pais, estudamos mais, frequentamos mais escola, fazemos mais molecagem, porque nós esticamos o nosso período de molecagem, de criancice, de aborrecência, etc. Isso é mal? Não, pelo contrário. Por incrível que pareça. Isso aí significa, né, que nós estamos desenvolvendo mais as nossas capacidades. Aliás, é por isso que as novas gerações costumam ser, hoje e cada vez mais, né, melhores que seus pais. Tratem de ser melhores que seus pais. Não? Eu fui melhor que os meus pais? Bom, em algumas coisas. Em outras, ainda não. Quem sabe? Hei de ser. É um dever nosso. Dever dos filhos. Beleza. Esse ambiente, essa natureza que nos determina, esse ecossistema humano, ou essa natureza humanizada, por nós, produzida, e no interior da qual somos produzidos, é o que nós chamamos de cultura. Basta olhar aí para os lados. Cadê a natureza? Olha, a bem da verdade, a natureza está em todo lugar. Só que a natureza mesma não tem a, digamos assim, dinâmica de transformar-se em teclado, mesa, espelho, tela, parede, quadro, internet, linguagem simbólica, poesia, míssil, bolsa de valores, etc.
essas coisas aí, né, são resultado de uma intervenção do próprio indivíduo, da própria espécie, não só sobre si mesma, mas sobre toda a natureza ao redor. E essa intervenção, a princípio, ela não é, digamos assim, ela não é consciente, pelo menos não é consciente de onde que a coisa vai chegar. Pode ser consciente, assim, de algumas coisas, ou pelo menos ali do imediato, o que o sujeito está fazendo, o que isso aí vai dar. Bom, aos poucos vamos nos tornando cada vez mais conscientes. Por exemplo, aquele negócio de usar o sal para temperar a comida. Você está alterando a química do seu corpo. O que esses indivíduos sabiam de química? Nada. Nós sabemos. Tanto é que agora nós desenvolvemos uma área do conhecimento que a gente chama de nutrição, que deve ser capaz de compreender essa alteração química do nosso corpo por meio dos alimentos, de modo que nós podemos preparar o melhor alimento que cabe a nós, tendo em vista determinadas coisas, sei lá, um desenvolvimento do corpo, um bom sono, uma boa saúde e tudo aquilo que, na verdade, o mundo nega a uma grande maioria de pessoas. Mas esse ainda não é o nosso assunto. Isso a gente vai falar depois. Desse mundo humano não ser tão humano assim. Bom, e chegamos aí nele, o mundo. O mundo é o mundo humano, né? A gente às vezes chama aí o universo de mundo, ou planeta de mundo. Não é. Mundo, de algum modo, é um termo, digamos assim, mais geográfico para isso que nós também chamamos de cultura, ou de sociedade, ou de humanidade. Né? Então, o mundo humano é uma redundância. A cultura é o mundo dos homens. A natureza é o mundo dos bichos. Bom, você pode falar isso, mas o que você está fazendo aí é uma espécie de uma metáfora. Isso não vem tanto ao caso. Né? Vamos lá. Vejam como que ele agora trata a questão da adaptação. Em última instância, adequar-se, conformar-se, é paralisar as suas capacidades. Estar adaptado é estar circunscrito, determinado por uma situação, portanto você está estritamente restrito, restritamente situado, recluso, em uma posição específica, digamos, talvez estática. Conformar-se, acatar a forma, submeter-se. Bom, a princípio nada disso é necessariamente mal. Não é necessariamente uma decadência ou morte. Mas cada vez mais tende a ser. Pensa bem, uma sociabilidade comunal, uma tribo, ela está, sim, adaptada não só à natureza, mas a si mesma. Não? É um bocado diferente do que nós temos com a sociedade civil moderna, burguesa, e que ultimamente se tornou muito acelerada e as mudanças são cada vez mais rápidas. Então é preciso se readaptar, se readequar cada vez mais, e aquele que não se readequa, aquele que se torna acomodado em um determinado tipo de atividade, ambiente ou qualquer coisa, ele rapidamente se torna, digamos assim, obsoleto. Isso é bom? Isso é ruim? Bom, não sei.
Na verdade, se readequar pode ser necessário. Não exatamente bom, mas pode ser uma necessidade. Significa que aquele que está acomodado, obsoleto, vai morrer? Não sei. Está acomodado aqui. Enfim, o Cortella aqui está sendo um bocado generalista, abstrato, né? Talvez um pouco pessimista. Vamos lá. Temos de enfrentar a realidade natural, lutar contra ela, romper a adaptação. Isso não é uma questão de gosto ou de vontade, mas de necessidade. Enfim, né? Aqui ele está falando daquilo que está lá no Gênesis. Agora vocês têm que trabalhar, porque não vai dar para vocês ficarem catando a frutinha aí na árvore, viver de coleta. Isso aí não, isso aí é um bocado, digamos assim, uma economia, uma forma de economia muito limitada, né? Que tem tudo para enfrentar uma escassez muito rápido, e é por isso que em determinado momento foi preciso desenvolver o sedentarismo, do que eu estou falando, da agricultura, parar de ficar zanzando feito planeta, feito vagabundo, né? Por aí, correndo atrás de frutinha em árvore. Porque chega uma hora que não tem frutinha, não tem árvore, né? E você tem que se virar. Porque, convenhamos, não é uma questão de gosto, mas também não é nada gostoso passar fome. Então, se vira. E como que se virou? Olha, aí como que surgiu a agricultura? E como que se deu essa passagem como é que eles falam? Esse negócio de... Nossa, me deu um branco aqui agora. Esse negócio de não se fixar, que nem cigano, para o sedentarismo, que nem americano na frente da TV, aqui, né? Sedentário. Não, sedentarismo aqui é o sujeito, de repente, estabelecer uma relação com a terra, de tal modo que surge ali um território, mais à frente uma propriedade, mais à frente uma propriedade privada. Eu estou falando do que? De capital? Não, ainda não. Não, essa história da propriedade privada ocorre já na antiguidade e dá um pano para manga. Por enquanto a gente não vai se divertir com isso. Deixa isso para depois. Vamos lá. Ele fala: a liberdade será uma conquista paulatina, ou seja, aos poucos, ao longo da história, à medida em que vencemos a necessidade, ou seja, né, à medida em que nós saciamos a fome, podemos fazer outras coisas, tipo filosofar, né, pesquisar, né, a nossa evolução, o nosso passado, pensar o futuro, esse tipo de coisa. Né? Esse tipo de coisa não é necessário. Você faz se você quiser. Ou melhor, se você, né, achar que é melhor, que convém você fazer isso. Não é estritamente necessário. Pode ser necessário se você tiver em vista outras coisas. Por exemplo, melhor alimentação. Então, desenvolvimento da sua agricultura, conhecimento do solo. Por falar nisso, há uma ideia de que os povos primitivos, tribais, indígenas, e por aí vai, possuem uma relação com a natureza ao redor, que é uma relação, digamos assim, simpática, amigável, harmônica, etc. e tal. Mas, se você tem, e você tem, né, entre esses povos, uma prática de agricultura, você também tem uma destruição da natureza. Na medida em que você não compreende que o solo precisa se recompor na medida em que você usa ele na agricultura. É aquela história
de você separar o campo, pelo menos em 3 partes, né? Você tem uma cultura de mandioca, uma cultura de, sei lá, batata ou feijão, não sei. E uma terceira parte, em que você não cultiva nada senão o próprio solo. Você deixa ele resgatar os sais minerais, aquela coisa toda e tal, de modo que ele não desertifica. Há quem diga que o deserto do Saara é, pelo menos em parte, produto humano. E se isso é verdade, aquilo ali foi uma beleza de uma destruição da natureza. Foi provocado por quem? Por quem estava ali, habitando aquele solo. Provavelmente habitava desde o Australopiteco. Né? Destruiu o solo, desertificou. E no que desertificou, o deserto é aquela coisa, ele vai tomando conta. Né? Ele cresce mesmo. É tudo aquilo que deve acontecer com a Amazônia se os atuais governantes do Brasil não forem imediatamente derrubados e presos. Inclusive porque, se não forem, é capaz de haver uma guerra contra o Brasil e, aliás, está passando da hora, né? Mas isso não é o nosso assunto. Deixa para lá. Não temam por isso, pelo contrário. Vem guerra, vem logo, antes que a gente desapareça. Porque o que esses caras estão fazendo, não sei se vocês viram o tal do Ricardo Salles, que agora é ex-ministro do Meio Ambiente, o cara é membro de uma quadrilha de tráfico de madeira nobre da Amazônia. É o cara que estava imediatamente responsável pela destruição, aquele negócio daquela cinza voando cá no Sudeste. Que cinza? Da queimada da Amazônia. Onde que já se viu isso? Quando que isso aconteceu antes? Nunca. Pelo menos aqui não. Né? Já no Saara, eu não sei como que foi. Vamos voltar. Isso. Lutamos com a natureza luta conosco. Entendam essa luta aí como, né, uma série de dificuldades, digamos assim, certa hostilidade, talvez, né? Especialmente quando nós não compreendemos a natureza, ela sempre nos parece hostil. Não é assim que o mito surge na cabeça das pessoas? Né? Falando disso ano passado. Ano passado não, né? Foi esse ano mesmo. Né? Enfim, ela intervém em nós intervimos também nela. Há uma relação aqui, ele vai dizer, entre nós e a natureza, uma relação de reciprocidade, não sei se é bem esse o melhor termo, mas vamos lá, que conceituamos como contradição. Do que você está falando aí, ô Mário Sérgio Cortella? Vamos lá. Ele diz aí que a contradição é um trânsito conflituoso, né? Ou seja, há um atrito, um trânsito entre polos contrários. Quais são esses polos? Ele coloca aqui homem e natureza. Amém. Nós poderíamos dizer que esses polos, homem de um lado, natureza de outro, que se relacionam num trânsito, poderiam também ser chamados, aqui no nosso caso, de espécie e meio ambiente, ou subjetividade, ou alma e corpo. Por quê? Porque a alma é imaterial no corpo e a natureza é material. Vamos fazer uma coisa. Vamos fazer isso.
Poderíamos, sei lá, colocar consciência e coisa. Ou linguagem. Eu poderia dizer símbolo, melhor ainda. Símbolo e o assunto. Por que isso é contraditório? Porque, como nós estamos vendo, aquela espécie, aquela subjetividade, a alma, a consciência, o símbolo, são imateriais. Enquanto que o meio ambiente, né, dessa espécie que possui esta subjetividade, alma, consciência e simbologia, linguagem simbólica. Né? O meio ambiente, o objeto, o corpo, a coisa, o assunto sobre o qual a linguagem traduz, né, aquilo como ideia. Né? Poderíamos colocar, né, aqui, ao invés de consciência e coisa, ideia e coisa. Né? É a coisa, o objeto, né? O corpo, tudo isso é matéria. Então, imaterial, imaterial. Há uma relação aqui contraditória, óbvio, porque não há meio termo. Não há nada meio material, meio imaterial, como o Allan Kardec acreditou quando ouviu um fantasminha camarada com quem ele conversava lá, falou isso para ele, o perispírito. Eu não sei se vocês já leram, se tem alguém aí que é espírita, se tiver, sabe do que eu estou falando. Entre polos contraditórios, a terceira via, o meio, está excluído. Nós vimos isso no finalzinho do nosso segundo trimestre, né, no primeiro ano. Princípios da lógica. Identidade, não contradição e terceiro excluído. O terceiro excluído é o caminho do meio. Meio material, meio imaterial. Como assim? Não existe isso. A lâmpada não pode estar meio acesa, meio apagada. Ou ela está acesa ou está apagada. A porta não fica meio aberta, meio fechada. Ou está aberta ou está fechada. Né? O aparelho ali, ele funciona ou não funciona. No meio funciona. Meio que liga, né? Meio que dá start. Meu computador aqui é o Windows, meio que liga, meio que inicia. Ele inicia metade. Como assim? Modo de segurança? Não. Não é modo de segurança. Não é o root. Essas coisas aí. Isso aí é que o negócio funciona, ligou, iniciou, deu boot, está rodando. E é interessante falar disso porque o software, o Windows, ou Linux, ou Android, também são imateriais. E eles se relacionam com o quê? O chip, com o processador, com a placa-mãe, com não sei o quê, a tela, a câmera, o microfone e tal. Tudo isso é material. Como? Seja lá como, são, né, coisas. Coisas não. São polos de uma relação contraditória. Um trânsito. Um trânsito necessariamente conflituoso, porque nós estamos falando de contradição. Que coisa curiosa, não era princípio da lógica a não contradição? Sim, a não contradição permite um discurso, né, coeso, coerente. Mas nós estamos falando de ideia. Agora nós estamos falando da realidade, do quê? Da ontologia. A contradição
ela pode não ser possível em termos de discurso, mas ela ocorre na realidade, e é assim que ela ocorre, na forma de um trânsito entre, né, os elementos em contradição. Eis aí uma coisa que nos separa dos animais. Tá, os animais têm consciência. A consciência dos animais também não é material. Ok. A questão é a seguinte: a consciência dos animais é uma consciência do ambiente que cerca eles. Os olhos estão lá, captaram, né, aquilo ali ao redor, levaram para a consciência, beleza. Já a nossa consciência, justamente por conta do símbolo, da linguagem simbólica, nós vamos ver isso depois, ela se torna uma consciência da própria consciência. Uma autoconsciência, uma consciência reflexiva. Para ilustrar isso, nós poderíamos pegar 2 espelhos, colocar um na frente do outro e tentar observar, né, a imagem. O que a gente vê? Que o reflexo ele se torna o reflexo do reflexo e vai até o infinito. Nós não vemos eles indo até o infinito, porque chega uma hora lá que nós realmente não conseguimos mais discernir. Mas, assim, que a coisa está caminhando ali para uma, digamos assim, uma interreflexão sem fim, é algo que dá para deduzir, não é mesmo? Então, pessoal, até aqui tudo bem? Estou perguntando isso porque vamos fazer o seguinte: vamos tirar essas formulazinhas e ficar só com aquela ali, ó. Aquela ali é subjetividade, objetividade ou sujeito e objeto, né? O corpo é objetivo, ele é material. A subjetividade ou o sujeito, a consciência e tudo mais que está envolvido, né, com a consciência, ou seja, a memória, a imaginação, a emoção, os sentimentos, não sei mais o que, todas essas coisas, a mente, tudo isso é imaterial. Nós poderíamos falar aí de alma e corpo, desde que a gente lembrasse aqui que o corpo não é só o nosso corpo, mas tudo que é corpóreo. Então, por isso, vamos deixar a formulazinha como subjetividade e objetividade. SO. A relação entre sujeito e objeto, ou entre a subjetividade e a objetividade, ela se dá num trânsito, no nosso caso. E é exatamente isso que ocorre com a atividade de criação, que nós chamamos de trabalho, o Gênesis chama de trabalho, a Bíblia chama de trabalho, né? E que teria sido maldição, essa capacidade criadora do homem, porque, né, agora ele está como que condenado, eu não queria usar esse termo, mas é por aí, a ter de intervir o tempo todo. Sobre o qual nós vamos falar quando a gente chegar lá em ética. Também é disso que se trata. Mas cá, antes, eu falei aqui do trabalho. O que é o trabalho, se não, né, em primeiro lugar, uma necessidade que você tem que satisfazer. Como? A partir de algum objeto, alguma coisa, alguma matéria-prima. Essa matéria-prima aí, ela não está aí pronta para satisfazer a necessidade, a carência, né? Então você, em primeiro lugar, ali, bom, você reconhece essa necessidade, você reconhece o que pode satisfazer a sua necessidade e agora você procura reconhecer na matéria-prima ali a plasticidade dela ou, né, a possibilidade dela se transformar em outra coisa que possa, né,
resolveu o seu problema. Então, o que está acontecendo, né? Você está pegando o objeto, a coisa, a matéria-prima, e está jogando para dentro da sua cabeça. Você está realizando um trânsito do objeto para a sua subjetividade. Né? Você está lá decifrando o que a coisa é e o que ela pode vir a ser. E no que você faz isso, você já tem ali uma ideia do que ela deve ser, deve se tornar, e a partir do momento em que você já tem essa ideia, algo mais que uma noção, você volta a intervir sobre a coisa, através das suas mãos, de modo que agora é a sua subjetividade que está transitando para o objeto. Então, o que acontece? Esse objeto do trabalho, ele deixa de ser puro objeto. Ele passa a ser um objeto subjetivo e também é a marca do sujeito que produziu ele, ou seja, ele é uma subjetividade objetivada. Uau! Isso é trânsito entre sujeito e objeto. Né? O objeto se torna subjetivo, o sujeito se torna objetivo. Essas coisas vão se interrelacionando no trabalho. Alguém pode pensar, pô, mas no trabalho o cara está lá varrendo a rua, não sei mais o que coisa mais, né? mais bocó que qualquer um faz. Olha, tá, você pode aí, sem ter que estudar muito, né? Pegar uma vassoura e sair varrendo o chão da sua casa e tal. Mas até o momento em que se identificou a necessidade de fazer isso e depois se inventou um objeto capaz de realizar essa limpeza, né? Precisou ter tudo isso que a gente está falando aqui, né? Uma identificação do que podia virar o que depois a gente chamou de vassoura. Né? Quais são as coisas que podem permitir, né, a criação dessa ferramenta. Percebem? Eu acho que tem um filhote de gato mirando aqui só um instante. Tem mesmo. Vai passear. Coitado, eu estou em aula rapidinho. A Tilânia estava chorando aqui. Tilanga Lambda é essa gatinha da minha foto aí, ó. Com essa carinha linda de demônio que ela tem. É a cara do pai, não é? Então. Bom, chegamos no momento aí do texto que a gente responde a questão que foi colocada lá no comecinho. Nós temos aí 20 minutos, acho que dá para a gente acabar com esse texto aí agora. Então vamos fazer isso. Será que a gente vai ver na cabeça? Vamos ver. Ele coloca aí a questão, qual é a ferramenta que utilizamos para enfrentar a realidade, a natureza, etc., para lidar com as coisas ao nosso redor e tal. A tentação inicial seria dizer, por que seria? Porque está no senso comum dizer que o homem é um animal racional. Então a tentação inicial seria dizer a racionalidade, a razão. Só que não basta pensar para que as coisas aconteçam, é preciso agir. Então aqui já começa a se esboçar uma crítica ao Aristóteles. Né? Então, nossa relação de interferência se dá por meio da ação, mas não uma ação qualquer, porque os animais também agem. Né? Nossa ação, porque altera o mundo, é transformadora. Porém, os animais também transformam as coisas, tipo, sei lá, o João de Barro, a aranha, a abelha, a formiga. Poxa, se pensar bem, acho que todos os animais transformam as coisas na medida em que eles agem. Só que, e aí, ele vai dizer, o que nos distingue é que essa transformação, por meio da ação, é deliberada, é consciente, é intencional. Né? Olha lá.
nós somos capazes de agir intencionalmente, aí ele fala que uma imprecisão, não apenas instintivamente, nós não agimos por instinto. Nós podemos agir por reflexo condicionado, mas até mesmo para condicionar o reflexo é preciso que haja intenção em busca de uma mudança, né, no ambiente que atenda às nossas carências. Do que ele está falando aí? O que é intenção? Não? O que é essa deliberação? Essa ação consciente? É justamente essa tradução sob forma de ideia do que é a sua necessidade, do que pode satisfazer ela e de como você vai fazer com que a coisa, né, satisfaça a sua carência. Ou seja, você tem uma projeção de futuro para aquela coisa ali que você transforma. Você tem um plano, né? Você tem aí uma antecipação da coisa, né, sob forma de projeto. Você tem aí uma pretensão, né? Você pretende transformar uma coisa em outra. Você pretende transformar, sei lá, um toco de árvore em mesa, não sei. Você pretende transformar o algodão em camisa. E por aí vai, né? Então você tem uma projeção de futuro na sua cabeça. Os animais projetam o futuro. Olha, é possível que haja alguma projeção, mas ela não vai além daquilo que está ali ao redor do animal. Ele não escapa do aqui e agora. Por isso que eu falei aí para trás que a consciência do animal é sensível. Ela é ligada aos sentidos, ela não desliga dos sentidos. Agora, se você aí começar a pensar, né, naquele almoço maravilhoso que a sua mãe ou seu pai, eu não sei quem, está ali fazendo para você, não sei mais o quê, e tal, e que essa aula não acaba, pelo amor de Deus, estou morrendo de fome, e agora que comecei a pensar nisso, ficou ainda mais complicada a situação e tal. Você está pensando num negócio aí, você não está vendo, você retirou o material do seu pensamento da sua memória, você não viu o que ela está lá, ou ele, eu não sei quem, está lá fazendo, né? Especialmente se quem faz a sua comida é um aplicativo de celular. Alô, eu quero uma pizza, né? Então, você está pegando a informação da própria subjetividade, da sua memória. Você não está pegando, né, do arredor, do aqui. Olha, estou vendo, pronto. Não, você não está vendo. Você não está nem sentindo o cheiro. Mas você já imagina que vem coisa aí a partir do que, né, você pode imaginar. Né? A partir do que você já viu antes, ou seja, a partir da sua imaginação, elaborando um conteúdo, uma matéria-prima da memória. Não é uma matéria-prima que está ali. É aquilo que eu falei antes. É uma autoconsciência refletindo a partir de si mesma. A partir de si mesma, na medida em que possui linguagem simbólica, nós vamos ver isso lá para frente. Rapidinho a gente vê. Próxima aula, eu acho. Então, isso que nos distingue não é simplesmente uma capacidade da nossa subjetividade, tal como a razão. O Aristóteles se restringiu a isso, ao S ali da nossa forma. Há uma propriedade ou uma habilidade da subjetividade, que é o pensamento racional. Foi aí que ele disse que o homem é um animal racional. Ora, nós estamos vendo aqui que essa razão, ela não pode simplesmente existir isolada. Ela nem teria surgido, a bem da verdade, pois ela também não é natural. Né? Ela surge nessa brincadeira aí. Qual? A da relação do
homem com o não homem, com a natureza, com o meio ambiente. E também com outro homem, ou os homens, e eu não estou falando aqui do gênero, não estou falando do gênero, né, sexual, estou falando do gênero, né, enquanto, né, uma classe né, de seres vivos específicos, né, se quisessem, uma espécie. Né. É claro, eu acho que eu não preciso ficar explicando isso, mas é porque sempre ocorre alguém dizer, e a mulher? Mas estou falando das mulheres também, óbvio. Claro, quando nós dizemos o homem, não estamos falando do macho, estamos falando do humano. A bem da verdade, eu costumo falar do humano justamente para não dar asa a esse tipo de coisa. Mas tem vezes que também, convenhamos, enche o saco. Né? E como aqui ninguém é bobo, não precisamos, né? Não, eu não estou falando só do macho, pô, eu estou falando das mulheres também. Não, não precisamos, né? Ótimo. Então, vamos lá. Está aí o Cortella dizendo que essa ação transformadora, consciente, ou eu prefiro o termo intencional, deliberado, porque é mais que consciente. Não é só consciente, até porque os bichos são conscientes. Mas é mais que consciente. Há uma atividade a partir da consciência, não uma atividade, né, tal como uma atividade material, né, pegar e fazer as coisas. Não, a atividade começa aqui dentro. É quando você se propõe, é quando você planeja, é quando você projeta um futuro. Né? Olha, sei, se eu pegar aqui, né, sei lá, essa farinha e misturar com não sei o que e tal, e jogar um azeite no sei o que, e pá, e de repente isso aí vira, né, um prato baiano, não sei, joga uma pimentinha. E isso vai resolver o meu problema. Bom, a princípio às vezes não dá certo, porque a gente não pensa muito bem. Quando é que a gente vai pensar bem a coisa? Na medida em que a gente faz besteira. Né? Quer dizer, olha, o pensamento ele não é simplesmente o guia da prática sensível, material. A prática material, no que você está lá fazendo e depois vê que não deu certo, é também um guia para o pensamento, ou está aí mais um trânsito, né? Que é o trânsito entre teoria e prática. Né? A teoria faz a crítica da prática e a prática faz a crítica da teoria. O que é crítica? Crítica é a compreensão da coisa, né? E é o ajuste, o acerto de rumos. Olha, por aqui a gente viu que não dá certo, né? Então vamos fazer de outra forma. Crítica não é falar mal. A bem da verdade, falar mal, a princípio nunca é crítica. Crítica não é falar mal. Né? Crítica não está aí para, né, rebaixar aquilo que ela critica. Né? Está aí, pelo contrário, para levantar. Quando há uma crítica, é porque até então aquilo que estava colocado aí, estava sendo feito, não sei mais o que, entrou em crise. Da crise à crítica. A crítica é necessária para superar a crise. Então vamos lá. O Cortella coloca, enfim, aqui o termo que eu disse. Né? Ele diz é consequência de um agir intencional. Não, não é consequência. Essa ação é um agir intencional. Não é consequência do agir intencional. É dela que a gente está falando o tempo todo. Que tem por finalidade a alteração da realidade, blá blá blá. Percebam, o que é a intenção? É dar finalidade à sua ação. O que é dar finalidade se não dar sentido? Qual é o sentido disso que nós estamos fazendo? Bom, é o mesmo que perguntar qual é a finalidade? Para que isso? Né? Tem que ter um para quê, senão você está agindo de forma irracional, você não está fazendo nada. Sabe aquele negócio de estar lá na linha de montagem, apertando parafuso, aquele negócio, né? É que o trabalhador fica lá na indústria, igual um robô. Né?
Entre outros, este é um problema. Né? O sujeito está lá fritando batata no McDonald's. Né? Para que ele está fazendo isso aí? Para ganhar dinheiro. Ah, tá. Mas batata não vira dinheiro. De fato, você tem uma finalidade, que é o salário, que não tem nada a ver com a atividade que você está fazendo. Né? Esse é um problema e nós vamos falar dele depois. Agora não. Eu estou adiantando um pouco a novela aqui. Para vocês terem uma noção dos desdobramentos, né? De onde que a gente pode aí chegar a partir disso aí. A finalidade. A intenção é isso. Atribuição de uma finalidade para a sua atividade. Eu quero chegar em algum lugar. Essa é a finalidade. Essa é a intenção, não é? Então pronto. Um agir intencional não tem por finalidade, ele é a finalidade da alterar a realidade, né, de modo a satisfazer as carências. E inventar o ambiente humano. O ambiente humano vai se resultando disso. Né? Então, o trabalho é o instrumento, ele envolve a racionalidade também, mas ele é mais. Ele é mais do que simplesmente ser racional. Ele é a efetivação da racionalidade, do pensamento, na coisa. Ele é a transformação da natureza em espírito. Como assim? Bom, à medida em que, né, isso aqui, né, por exemplo, vejam que geométrico, né, esse negócio, o design disso aqui, isso aqui tá. Você olha, é plástico, é chorume de dinossauro, né? Petróleo pegou lá e fez uma intervenção química natural. Tá, mas a natureza não transforma petróleo em plástico. E muito menos dá a ele uma forma geométrica. Então, o que é isso aí? É mais do que natureza. Né? Isso aqui é uma sobrenaturalidade. Isso aí é natureza humana, natureza sobrenatural. Tal como nós somos. Natureza sobrenatural. Sobrenatural não significa, portanto, algo contrário, ou contra, ou antinatural. Mas algo que parte da natureza e aperfeiçoa a natureza. Como assim aperfeiçoa? Bom, a aranha tece. Pede para a aranha tecer uma camisa aí de algodão. Ela não vai fazer isso. Você olha lá a teia dela, é uma teia bonitinha às vezes e tal, mas nem sempre. Né? Nós olhamos aquilo, aquele padrão e tal, e nós aperfeiçoamos o padrão, nós tornamos ele harmônico, perfeitamente geométrico, se a gente quiser. Não é mesmo? Nós não só reproduzimos o padrão da natureza, mas nós humanizamos esse padrão. E não é só da aranha, é de todas as espécies. De tudo. Nós reinventamos a natureza segundo o padrão da beleza, se a gente quiser. Né? Convenhamos, se a gente deformar essa garrafa, ela deixa de ser harmônica. Ela pode se tornar uma coisa parecida com a arte contemporânea, ou seja, um bocado feia. Então, pessoal, nós não vamos terminar esse texto agora, porque chegamos aqui neste parágrafo, que é um dos últimos do texto, e apesar de aparentemente estar se dizendo aí muito pouca bosta, na verdade está se dizendo aí muita bosta, muita coisa, desculpa. Isso aqui vai dar um belo de um pano para manga. Inclusive, vocês vão ver que é polêmico o que ele está dizendo aí.
Ah, é polêmica? Onde que estava polêmica? Depois falando disso, né, pessoal? Acho que agora já deu por hoje. Sextou, né? Concordam? Não, ninguém concorda. Ah, então tudo bem. Por mim, a gente tem aula aí até 1 hora. Né? Vocês concordam? Ter aula até 1 hora? Concordam? Ótimo! Beleza, então vamos lá. Ele está dizendo aí. É incrível, ninguém se manifestou. Tem alguém aí, gente? Alô, vocês? Alô? Vixe. A Ana Clara Sol, já, Alô, alô. já saiu. Agora que eu estou vendo que vocês não estão falando, mas estão escrevendo aqui. Chega. O que foi, o Emanuel? Você acha que foi demais para sua paciência? Ah, bom, então tá. Agradeço sua paciência. Vamos ficar por aqui, né? De vocês todos. Muito obrigado aí pela participação, pela presença, pelo carinho. Galera, valeu. Vamos terminar a nossa gravação. Nossa aula vai estar ali no mural para quem quiser ou quem precisar assistir ela aí depois. Ficamos por aqui. E até mês que vem, aí nós vamos ver como que esse parágrafo aí, nós vamos parar nele. Esse parágrafo, ele, finalmente, o Cortella coloca fogo no circo. Ele vai ser legal. Grande abraço, pessoal.